Convidamos o excelentíssimo senhor Karat Sarzanov, embaixador do Cazaquistão no Brasil, para o discurso de boas-vindas. O embaixador é formado pela Universidade Estatal de Moscou, Lomonosov, em 1992, e pelo Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou, junto com Negócios Estrangeiros, em 1995. Desde o ano de 1995, ocupou vários cargos no Ministério dos Negócios Estrangeiros da República do Cazaquistão, bem como inúmeras missões diplomáticas. Desde março de 2011 até março de 2016, serviu como diretor do Departamento de Administração e Controle do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República do Cazaquistão. Foi nomeado como embaixador extraordinário e plenipotenciário da República do Cazaquistão na República Federativa do Brasil pelo decreto do presidente da República 222, de 29 de janeiro de 2016. Com a palavra, o embaixador. A União Planetária, que o Dr. Ulisses lidera, é nossa parceira. O evento de hoje é uma evidência dessa frutífera cooperação. Nós compartilhamos totalmente o inviolável comprometimento desta organização em promover a paz e o desenvolvimento sustentável pelo mundo. Somos agradecidos por seus esforços em trazer a paz e o bem-estar. A questão que focamos hoje é fundamental não apenas para nossas nações individualmente, mas para toda a comunidade internacional, pois se relaciona com a paz internacional e a segurança. O século XX deixou legado muito perigoso, milhares de armas nucleares. Muitas nações adquiriram essas armas e os testes continuam. Ainda falta transparência no acúmulo de força nuclear. As tecnologias na construção de bombas, segredos nucleares e materiais estão se espalhando no mercado negro. A ameaça do uso de materiais nucleares por grupos terroristas se tornou grande preocupação hoje em dia. O progresso do desarmamento nuclear é insuficiente e o problema da proliferação de armas nucleares está se tornando sério. O programa nuclear da Coreia do Norte ainda continua sendo fonte de grande preocupação para a comunidade internacional. Recentes testes de mísseis da Coreia do Norte comprometem o regime de não proliferação e do desarmamento nuclear. Isso significa que o risco nuclear no mundo está sendo diversificado e nós somos obrigados a assumir responsabilidade para impedir a sua proliferação e prevenir a emergência de novo estado de armas nucleares. Uma vítima dos testes nucleares durante a época soviética. O Cazaquistão tem agido de maneira dedicada na campanha para a paz e não proliferação de bombas. Por 4 décadas, autoridades soviéticas conduziram 456 testes nucleares em Semipalatinsk cidade, sítio de testes nucleares localizado ao norte do Cazaquistão, que resultou no poder total de explosão de 2.500 bombas atômicas iguais à lançada em Hiroshima. Mais de 1 milhão de pessoas foram expostas à radioatividade durante estes testes atmosféricos e subterrâneos.
e uma vasta faixa de terra está contaminada em Semipalatinsk e áreas ao seu redor. Respondendo ao clamor do público relacionado a Semipalatinsk, o presidente Nazarbayev fechou esta área em 29 de agosto de 1991, pouco antes de declaração da independência do Cazaquistão. Isto se tornou o primeiro passo na direção do desenvolvimento da política no campo de não proliferação nuclear. Após o fechamento do sítio de testes de Semipalatinsk, o Cazaquistão tomou uma iniciativa ainda mais histórica, quando nós voluntariamente renunciamos ao quarto maior arsenal nuclear do mundo, que foi herdado após o colapso da União Soviética. Em abril de 1995, o Cazaquistão transferiu todas as armas nucleares da era soviética para a Federação Russa, destruindo a infraestrutura de testes nucleares em Semipalatinsk em julho de 2000. A rejeição de armas nucleares foi nossa consciência, escolha sincera, ato voluntário apoiado pelo novo do Cazaquistão. Desde então, a questão do desarmamento nuclear e a sua não proliferação tornou-se a prioridade da política externa do Cazaquistão. Em 2009, após 18 anos do fechamento do sítio de Semipalatinsk, devido à iniciativa do Cazaquistão, a Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução proclamando 29 de agosto o Dia Internacional contra Testes Nucleares. E esta data tem sido comemorada oficialmente em todo o mundo. Ela aumenta a atenção do público sobre as tristes consequências dos testes nucleares e a necessidade de bani-las de uma vez por todas, através da entrada com toda a força do Tratado Compreensivo de Banimento de Testes, CTBT. Também serve como lembrete anual da importância de manter esforços internacionais para continuar o desarmamento nuclear. Em 2009, o Cazaquistão, juntamente com Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, estabeleceram uma zona livre de armas nucleares na Ásia Central. Nós acreditamos que o nosso planeta deveria se tomar uma zona livre de armas nucleares. Eu gostaria particularmente de realçar aqui que nós, inspirados pelo exemplo dos Estados latino-americanos e Caribe, os primeiros a criar uma zona livre de armas nucleares, de acordo com o Tratado de Tlatelolco. Nós consideramos isto o melhor resultado do que estamos mirando na esfera da segurança nuclear e nosso exemplo deveria ser herdado por todos os Estados. Nós propomos desenvolver a cooperação entre nossa zona livre de armas nucleares para mais adiante avançar nesta questão e criar nicho comum para fortalecer nossa cooperação. Nós ingressamos em todos os instrumentos internacionais no campo de segurança nuclear. Todas as instalações nucleares no Cazaquistão estão sob compreensiva salvaguarda da Agência Internacional de Energia Atômica. Em 2012, o Cazaquistão lançou o projeto Atom, abolição de teste, nossa missão, que une todas as pessoas que lutaram para o banimento universal de armas nucleares. No mundo de hoje, o Cazaquistão lidera a posição global no movimento antinuclear e nós temos orgulho disso.
A outra contribuição prática do Cazaquistão ao regime de não proliferação, que foi iniciada como proposta do nosso presidente, e a aprovação da Declaração Universal de Aquisição de um Mundo Livre de Armas Nucleares pela Assembleia Geral da ONU, visando estabelecer uma meta clara de eliminar as armas nucleares até o ano de 2045. Nesta declaração, 35 estados foram coautores, representando diferentes continentes e grupos regionais. Com frequência, nós posicionamos para o desarmamento nuclear e estamos comprometidos com os princípios de não proliferação de armas de destruição em massa, juntamente com o Estado inalienável de direitos de utilização pacífica de energia nuclear. Embora tentamos nos livrar do nosso status nuclear, nós mantivemos a habilidade de desenvolver energia nuclear pacífica. O uso de energia nuclear é importante no contexto do desenvolvimento sustentável, especialmente dada a diversificação de fontes de energia. É objetivo que muitas nações tentam alcançar hoje em dia. Tecnologias atômicas, quando aplicadas adequadamente, são consideradas amigos do meio ambiente. Com zero emissão de dióxido de carbono como resultado, podemos contribuir para o combate da mudança climática. Enquanto isso, o desenvolvimento de programas de paz de armas nucleares demandam uma grande experiência e medidas de segurança que devem ser conduzidas em estrita coerência com todos os padrões, envolvimento público no processo de decisão. Os países latino-americanos, como Brasil e Argentina, têm uma vasta experiência no desenvolvimento de energia nuclear pacífica. Como todos sabemos, os dois países estabeleceram a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, em 1991, expressando o compromisso de utilizar exclusivamente a energia nuclear pacificamente. O estabelecimento dessa agência foi passo importante no quadro regional e global de esforços para eliminar as armas nucleares. Nós também realizamos uma iniciativa parecida e nos tornamos hoje o país anfitrião, o banco de baixo enriquecimento de urânio da Agência Internacional de Energia Nuclear, para proporcionar ao mundo fornecimento garantido de combustível para a energia nuclear cívica. Isso realça o alto nível de segurança do Cazaquistão e nosso alto prestígio internacional. O potencial do banco de baixo enriquecimento da agência pode criar uma grande perspectiva para a cooperação Cazaquistão-Brasil na esfera do uso pacífico de energia atômica. Caros colegas e especialistas, como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU e globalmente reconhecido como promotor de movimento anti-nuclear, o Cazaquistão está pronto para apoiar e cooperar com todos os Estados para abolir as armas nucleares e fortalecer o desenvolvimento sustentável, a paz e a segurança. Nós propomos estabelecer uma coligação entre a América Latina e a Ásia Central para uma zona livre de armas nucleares, fortalecendo nossos esforços para criar um mundo completamente livre de armas nucleares de destruição em massa.
É muito importante envolver as organizações públicas nesse processo, como a União Planetária, para aumentar a consciência do público sobre as trágicas consequências do uso de armas nucleares e dos testes, e buscar revitalizar o diálogo global na sua liquidação e proibição. Nós devemos impulsionar os Estados armados nuclearmente para assinar e ratificar o CTBT, caso ainda não o tenham feito. Precisamos servir como exemplo para o estabelecimento de uma zona livre de Oriente Médio, assim como adicionar zonas livres de armas nucleares em locais como no Nordeste da Ásia, Europa e Ártico. Obrigado. Agora nós queremos convidar o excelentíssimo senhor Sérgio Eduardo Moreira Lima, embaixador e presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, para expor as suas ideias. A União Planetária tem uma alegria muito grande, que há muitos anos tem uma parceria com a Fundação. Ele é graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro licenciado da Ordem dos Advogados do Brasil, foi um Brazilian Student Leader da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, diplomata de carreira, formado pelo Instituto Rio Branco, onde fez também cursos de aperfeiçoamento e altos estudos. Concluiu mestrado em Direito Internacional Público na Universidade de Oslo. Serviu na missão Brasil nas Nações Unidas e nas embaixadas de Washington, Lisboa e Londres. Foi embaixador em Tel Aviv, Oslo e Budapeste. Dentre as funções na Secretaria de Estado, foi assessor do ministro de Estado, chefe de divisão da Agricultura e Produtos de Base, ocasião em que foi eleito e reeleito vice-presidente e presidente do Conselho Governamental do Fundo Comum de Produtos de Base das Nações Unidas, secretário do Controle Interno e diretor do Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais. Atualmente, é presidente da Fundação Alexandre de Gusmão e tem tratado do tema do desarmamento em várias publicações. Com a palavra, o embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima. Prazer estar aqui. Gostaria de saudar os organizadores dessa iniciativa. Em 2017, nós lançamos a Fundação Alexandre de Gusmão, enriqueceu seu acervo bibliográfico com a edição dessas duas publicações, o Brazil, the Non-Proliferation Treaty in Latin America as a Nuclear Weapons Free Zone. A Fundação ela é ligada ao Ministério das Relações Exteriores e o propósito dela é criar consciência a respeito da importância das relações internacionais, da política externa brasileira, da diplomacia. O binômio guerra e paz é um desafio perene nas reflexões sobre as relações internacionais na tradição hobbesiana. Na era nuclear, esse desafio é global e ameaça a vida. Diante dessa grave constatação, é claro que a solução desse dilema existencial interessa a todos. Devemos zelar pelo respeito aos direitos e princípios que protegem cada um e a humanidade. Impõe-se desenvolver uma consciência cívica dessas questões. Afinal, além de cidadãos de um Estado, somos parte de um mundo interdependente e que se globaliza inexoravelmente. É preciso clara compreensão de nossos direitos, deveres e obrigações. A questão do desarmamento nuclear traduz a obrigação internacional diante da situação atual, que tornou a humanidade refém de artefatos atômicos que pairam sobre todos nós, como uma espada de Damocles. Casos recentes submetidos à Corte Internacional de Justiça, principal órgão judiciário das Nações Unidas, bem ilustram o desafio e que a questão do desarmamento representa para a humanidade e a ameaça que impõe a paz e a segurança internacional, assim como a fragilidade
dos arranjos de redução e controle de arsenais e de não proliferação de armas nucleares. Demonstram ainda a necessidade de que as decisões dos organismos internacionais correspondam à expectativa e aos grandes anseios da comunidade das nações. Mais do que decorrente de atitudes voluntárias, o desarmamento constitui obrigação oriunda do artigo 6º do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP. Essa posição foi ratificada pela Corte Internacional de Justiça em 1996, numa decisão unânime dos juízes de que existe uma obrigação de, abre aspas, buscar de boa fé e levar a uma conclusão as negociações conducentes ao desarmamento nuclear em todos os seus aspectos. Fecha aspas. Como as armas nucleares ainda não são sujeitas a uma proibição legal explícita, diferentemente das outras duas categorias de armas de destruição em massa, as químicas e as biológicas, ganhou força a ideia de um novo tratado para a proibição de armas nucleares. Esse futuro instrumento, que acaba de ser negociado no âmbito das Nações Unidas, institui um conjunto de medidas legais relacionadas à fabricação, posse e uso de armas nucleares. A expectativa é de que um tratado dessa natureza confira precisão conceitual e a tipificação jurídica necessária à sua efetiva redução e eliminação. Em debate da Academia de Letras Jurídicas, no Instituto de Advogados Brasileiros, no Rio de Janeiro, em torno do tema, objeto também do seu livro, desse livro que eu acabo de entregar aqui a um dos organizadores, né? A Obrigação Universal do Desarmamento Nuclear, que acaba de ser editado pela FUNAG, o juiz brasileiro na Corte Internacional de Justiça, professor Antônio Cansado Trindade, fez severa advertência, a partir de sua extensa pesquisa, quanto ao risco de uma catástrofe nuclear e ressaltou o alcance dos fundamentos jurídicos e a dimensão ética dos argumentos em favor do desarmamento. Em artigo recente, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, recordou que a comunidade internacional já baniu as outras armas de destruição em massa e que não há razão para não proibir igualmente aquelas capazes de destruir a vida na Terra. Disse ainda o ministro que é passada a hora de tomar medidas corajosas para corrigir perigosa lacuna jurídica na construção de um mundo mais seguro. Afirmou que, para a diplomacia brasileira, a defesa do desarmamento nuclear, mais do que opção estratégica, constitui imperativo moral e dever constitucional. Declarou que o Brasil participou do processo negociador com a consciência de que a adoção de padrões de conduta mais elevados no âmbito multilateral ainda é a melhor alternativa para promover soluções eficazes e legítimas para os desafios globais. No dia 7 de julho, a comunidade internacional deu um passo histórico para a adoção do texto do Tratado das Nações Unidas sobre a proibição de armas nucleares, depois de um processo negociador cuja convocação não teria sido possível sem a liderança de um grupo formado por Brasil, África do Sul, Áustria, Irlanda, México e Nigéria. A esses países juntou-se a grande maioria dos Estados, membros das Nações Unidas, que compreendeu o sentido humanitário da iniciativa e participou ativamente da conferência negociadora com ânimo construtivo e responsabilidade, de modo a preencher uma lacuna jurídica inaceitável na área do desarmamento. O tratado adotado em julho expressa a forte mensagem da comunidade das nações, no sentido de que manter esses armamentos não mais corresponde a padrão aceitável de conduta internacional. Mas, como todos sabemos, os países que detêm essas armas nucleares não participaram da negociação e não estão dispostos, enfim, a aceitar o tratado que acaba de ser concluído. A humanidade não mais está disposta a conviver, como ficou bem claro da exposição feita pelo embaixador do Cazaquistão,
A humanidade não mais está disposta a conviver com o potencial de extermínio, com o impacto devastador no meio ambiente e também as consequências para a vida dos que sobreviverem a essa catástrofe. O dilema imposto pelo risco e ameaça da Coreia do Norte é suficientemente grave para demonstrar que não mais estamos tratando de uma questão acadêmica. Como observou o ex-ministro Celso Laffer em artigo recente no Estadão, ao recordar a crítica de Hegel ao projeto de paz perpétua de Kant, as guerras não mais podem ser consideradas continuação da política por outros meios. Na verdade, elas representam a falência da política e da diplomacia, e são inaceitáveis moralmente pelo risco de extermínio da vida no planeta como conhecemos. Muito obrigado. E eu quero, nesse momento, chamar o meu amigo, reverendo Monge Sato, do Templo Budista de Brasília. Monge Sato é formado pela Universidade de São Paulo, em especialidade em Economia e Sociologia. Ex-professor da Universidade de São Paulo, da Universidade do Chile, da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Católica de São Paulo. Ex-assessor do ministro do Planejamento, ministro da Fazenda e ministro de Ciência e Tecnologia do Governo Federal do Brasil. Ex-diretor do governo do Distrito Federal. Atualmente, monge responsável pelo Templo Budista de Brasília. Monge Sato, por favor. Meus cumprimentos a todos aqui presentes, especialmente os embaixadores, representantes da academia, da administração pública. O que estou fazendo aqui? Eu pensei em apenas atender a um convite do Dr. Ulisses, que me acolheu desde 86, quando aqui cheguei. Dr. Ulisses, para mim, simboliza Brasília virtuosa. Essa Brasília que nem sempre é virtuosa. Mas o que me lembro do Dr. Ulisses, desde que eu cheguei aqui em 86, como secretário-geral do Ministério do Planejamento, no primeiro governo civil que recém se estabelecia, 86, eu não podia negar a qualquer convite do Dr. Ulisses. Sempre estive presente nos eventos do Dr. Ulisses. Mas eu tinha esquecido que dia 29 de agosto é o Dia Internacional de Alerta às Guerras Nucleares. Dia 29 de agosto. Fiquei muito ocupado pela realização da quermesse budista e tinha esquecido. Mas estou sentindo uma grande emoção. Eu queria apenas transmitir esta emoção. Os embaixadores descreveram as virtudes desta campanha. Certamente, pessoas que vão me seguir vão falar mais sobre essa questão nuclear, mas quero passar apenas a emoção de quem tem como avós e também como a mãe o Japão. O Japão foi o único país que foi bombardeado com bomba atômica. Eu estive em Hiroshima várias vezes, Nagasaki. E mais recentemente, eu estive em Fukushima.
por ocasião do vazamento de um estabelecimento pacífico, que é a usina nuclear. Eu sinto esta emoção, não só da bomba nuclear sobre Hiroshima e Nagasaki. Eu era recém-nascido, tinha 3 anos, eu tinha nascido em São Paulo, em 45, sou nascido em 42, mas estive lá em 2012, um ano depois da tragédia. Vocês sabem que toda a área foi evacuada. Toda a área foi evacuada. Então, me era uma impressão muito estranha, porque, certamente, para atrair a usina nuclear ao nordeste do Japão, houve melhorias para convencer a população de que era um bom negócio ter uma usina nuclear em Fukushima. Então, eram vilas bonitas, bem planejadas, não é? Mas vilas desertas, sem crianças. Um clima muito estranho. Usina nuclear é uma coisa séria. Energia nuclear é uma coisa séria, porque mexe com o princípio da vida, mexe com o núcleo, mexe com átomos. Pelo que eu entendi da lógica da energia nuclear, parece que nós, seres humanos, apertamos os núcleos de forma proposital. E os núcleos não aguentam e se explodem com uma força enorme. Então, tem que se tomar muito cuidado com essa energia nuclear. Mesmo que seja energia voltada para a paz, para o desenvolvimento, todo cuidado tem que ser tomado. Cuidado este que, às vezes, eu acho incompatível com o modo de vida que nós levamos. Por quê? Porque as empresas são construídas, as usinas são construídas por empresas capitalistas que visam lucro. Então, todo o cálculo da construção, da segurança, é dentro da margem de lucro. Não é? E o lucro, eu não sei se o lucro é compatível com a virtude humana, doutor Ulisses. Eu não sei se o lucro é compatível com a virtude humana. E, claro, aconteceu um terremoto de 9 graus, não se esperava aquele tsunami invadiu a usina, e vocês sabem as consequências até hoje. Não se falam das mortes decorrentes desse vazamento, dessa poluição, mas claro que há mortes. Eu sei de mortes. Agora, para ser contra o uso indevido da energia, é uma energia muito especial, energia nuclear. O que está atrás disto? Está a indústria, não é? A indústria armamentista, não é? Um lobby tremendo, não é? E, claro, atrás da indústria armamentista está a guerra. Está a guerra. Ou seja, essa pedagogia das virtudes, certamente é para nós evitarmos que o nosso instinto selvagem apareça. Talvez a gente não seja virtuoso desde que nascemos. Talvez a virtude seja um predicado que deve ser desenvolvido socialmente, pedagogicamente. Portanto, eu só vim aqui transmitir a minha emoção. A minha emoção, prestigiando este evento, não só doutor Ulisses, mas a toda essa força social que é pela paz,
que é para a paz. Daí justifica eu estar aqui presente como monge. O budismo é a religião que traz como primeiro princípio a não violência. A não violência. E essa não violência é na suposição de que todos nós, seres humanos, somos irmãos. Somos irmãos, independentemente da crença que cada um possa ter. Por isso que eu sou budista hoje e certamente Dr. Ulisses teve influência para eu seguir este caminho do budismo. E só isso queria dizer a vocês, de que realmente a gente não deve esquecer de que a humanidade nasceu para a paz. As teorias de sobrevivência, da lei do mais forte, são teorias que não são comprováveis. Mas a solidariedade, a humanidade, a paz, sim, faz nós nos desenvolvermos na virtude. Era só isso que queria dizer para vocês, com muito respeito a todos vocês, mas, mais uma vez, agradecendo a atenção. Muito obrigado. Monge Sato, permita-me dizer que as suas palavras também me emocionam. Acho que a visão nossa sobre o mundo que queremos, ela certamente tem que estar na base da razão, da racionalidade, da insanidade em que vivemos. Mas, muito mais do que isso, na sensibilidade, na compreensão da irmandade de todos os seres humanos. Muito obrigado por suas palavras. Queremos convidar agora o excelentíssimo senhor Alcides Costa Vaz, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. O professor possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, mestre em Relações Internacionais também pela Universidade de Brasília e doutorando em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de São Paulo. Atualmente é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, presidente da Associação Brasileira de Estudos da Defesa e pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos do Exército Brasileiro, ex-diretor e ex-vice-diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, coordenador de programa de doutoramento institucional em Relações Internacionais e tutor do programa de educação tutorial. Possui experiência na área de ciência política, com ênfase na integração internacional, conflito, guerra e paz, atuando principalmente nos seguintes temas: política internacional contemporânea, segurança internacional e regional, defesa nacional, economia política internacional, integração regional, além da evolução da política externa e inserção internacional brasileira. Professor Alcides, por favor, nos dê honra. Eu gostaria de, no bom sentido, monge Sato, me apropriar também das suas palavras e das suas emoções em relação a tudo que foi colocado em relação aos riscos que a energia nuclear, mesmo voltada para fins pacíficos, representa ou suscita para a humanidade. Mas a minha preocupação fundamental, e vou procurar ser bem sucinto, já que o nosso tempo é limitado aqui, é a de que, ao percorrer diferentes análises sobre o panorama da segurança internacional, nós percebamos que a não proliferação nuclear, o desarmamento nuclear, estão hoje talvez diluídos num conjunto de temas, de questões e de preocupações
de segurança que muitas vezes privam nós próprios, os nossos estudantes, a sociedade de forma geral, da condição de perceber a importância, a premência da questão nuclear. Nós vemos hoje, gostaria de solicitar a literatura sobre o tema fala dessa grande difusão das ameaças à segurança internacional, à segurança cibernética, às guerras híbridas, o terrorismo, o crime organizado, a mudança climática, as migrações. Poderíamos passar horas enumerando desafios à segurança internacional provindos de diferentes campos. E frente a essas chamadas novas ameaças, aquelas de caráter mais tradicional, que englobam desde os armamentos convencionais que continuam proliferando, o comércio, a produção e o comércio de armamentos convencionais no mundo, é parte dessas questões para as quais devemos continuar atentando também, assim como a proliferação nuclear, estão, de certa forma, vamos dizer, eclipsados por essas novas ameaças, por questões que demandam atenção, reclamam atenção e ganham atenção de estudantes, pesquisadores, formuladores de políticas, de representantes parlamentares, ou seja, aqueles que se dedicam à questão de segurança estão frente a uma agenda muito extensa. E continuamos assistindo elevados níveis de armamentismo, as tecnologias tornando os armamentos mais sofisticados, mais precisos, mas, ao mesmo tempo, mais letais. Os gastos militares alcançando recordes ano após ano, estão aí as cifras do ano de 2016. Né? Olhamos um crescimento pequeno, 0,4% em termos reais em relação a 2015. Coloquem isso em um quarto de século. Projetem isso, quer dizer, o grande crescimento dos orçamentos militares no contexto do pós-Guerra Fria. Né? Isso tudo torna, portanto, menos visível a agenda e todos os temas relacionados às armas de destruição de massa, muito embora elas permaneçam como uma ameaça extremamente relevante. E não é menos inquietante o panorama se nos ativermos apenas as tendências em torno dos armamentos nucleares, ou, melhor dizendo, as tendências em torno do desarmamento nuclear e da não proliferação nuclear. O último relatório do ano passado, o relatório de 2006, do CIPRE, do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Estocolmo, que é o nosso oráculo em termos de fontes de dados para essa questão, dá conta desses aspectos. O que eu estou colocando aqui aos senhores, eu busquei nessa fonte. São os dados mais recentes que temos, dando essa trajetória das tendências em torno do desarmamento nuclear e da não proliferação. E ali se mostra que os Estados detentores de armamentos nucleares têm demonstrado nenhuma vontade, nenhuma disposição de avançar na redução dos seus arsenais, na promoção de um desarmamento efetivo. Ali se aponta que Estados Unidos e Reino Unido reduziram o número de ogivas de uma forma muito modesta, enquanto China, Índia e Paquistão aumentaram o número de suas ogivas. Ali se mostra também um pequeno declínio do número total de armas nucleares no mundo, 15 mil, o absurdo número, o inacreditável número para os tempos em que vivemos, de 15.395 ogivas nucleares, comparadas com as 15.850 existentes em 2015, uma conta grosseira, matemática, pouco, mostra aí 400 ogivas a menos. O que isso significa, senhores? Isso não significa nada em relação à capacidade destrutiva de 15.395 ogivas. Ou seja, é um panorama, de certa forma, não apenas inquietante, é um panorama grave, porque mostra que, em termos de desarmamento, estamos, em termos práticos, estancados há muito tempo. Assim, também ali se aponta que nenhum dos Estados detentores de armamentos nucleares tem demonstrado uma vontade política genuína de redução dos seus arsenais. Pelo contrário, os investimentos que realizam no aprimoramento e na qualificação dos seus arsenais têm aumentado. Os investimentos feitos no campo do armamentismo nuclear aumentam.
O número de ogivas permanece estancado, mas a capacidade letal de que as potências nucleares dispõem permanece inalterada. Avançando ainda nessa lista de preocupações, nenhum progresso feito em relação à produção de material físsil em mais de 7 anos. Ao contrário, estados tomando ações para aumentar os níveis de alerta e tomando medidas para o armazenamento de ogivas, que estão aí colocadas, para a condição de emprego pela primeira vez. Um ponto distoante. Um progresso positivo com relação às áreas livres de armamentos nucleares, particularmente na Ásia Central, o que foi referido agora há pouco, e temos que também chamar a atenção para esse muito importante desenvolvimento no contexto das Nações Unidas em relação a um tratado de proibição das armas nucleares. Eu chamo a atenção para isso. Obviamente, há um valor intrínseco a esse tratado, não precisamos falar da importância dele, mas da importância que as Nações Unidas tenham dado esse passo no momento em que elas estão profundamente desacreditadas como mecanismo de segurança coletiva, no momento em que as Nações Unidas estão quase que incapazes de se fazer presentes e de atuar naquelas áreas de conflitos mais intensos no mundo contemporâneo. Então, é auspicioso de que, debaixo de uma condição e tendo sobre si uma percepção bastante crítica sobre a sua efetividade como um mecanismo de segurança coletiva, as Nações Unidas tenham, em um período de tempo muito curto, de apenas alguns meses, oferecido à humanidade um instrumento tão importante quanto o Tratado de Proibição das Armas Nucleares. Então, esse é um dado distoante que vamos dizer, que acresce, que avulta também ao lado da importância de novas iniciativas em áreas livres de armas nucleares, como na Ásia Central. Ao mesmo tempo, reafirmação das doutrinas de dissuasão nuclear, planos de modernização, investimentos de longo prazo em sistemas de armamentos convencionais e nucleares. E, colimando essa lista de inquietações, o dado de que a maior parte do material físsil existente no mundo segue ainda alocado em instalações militares e, portanto, não sujeitos à supervisão internacional, à transparência, acessíveis para o compartilhamento de informação ou para a construção de mecanismos de confiança. Esse é um dado também pouco conhecido, embora público, embora colocado em relatórios como esse do CIPRE, mas o fato de que a maior parte do material físsil no mundo hoje esteja em instalações nucleares militares, em instalações militares, desculpe, deve ser também um elemento que a termos sempre presente nas nossas avaliações, na construção da nossa visão sobre o panorama atual da não proliferação e do desarmamento nuclear. O que poderíamos concluir em torno disso? Eu destacaria 4 pontos de uma forma muito detida. O primeiro é a conclusão óbvia, que salta à vista de todos nós, desnecessário que eu esteja aqui enunciar essa conclusão, que diz respeito a quão inadequados são os esforços ou insuficientes em curso no momento para fazer frente a essas tendências e a essas ameaças à não proliferação e ao desarmamento. As tendências que foram enunciadas, elas certamente contradizem um enganoso senso comum, entre aspas, de que, frente a todas essas novas ameaças, a questão nuclear, que está aí como que adormecida, congelada, não representa mais um ponto de preocupação, não deve representar um ponto de preocupação central. Esse é um senso comum, não somente, vamos dizer, que é contraditório com a realidade,
ele é pernicioso. Ele é pernicioso. Ele é imoral, por ser falso e por ser enganoso. Quer dizer, temos que, sim, considerar e avaliar com toda a gravidade e extensão as novas ameaças à segurança que se apresentam ao mundo. Não podemos subestimá-las. Mas não estamos diante de um jogo de soma zero, onde valorizar uma seja em detrimento da importância atribuída à outra. Então, datas como a de hoje, eventos como esse, devem servir para chamar a atenção a esse fato. Nós estamos em um mundo cada vez mais perigoso, cada vez mais inseguro, não porque novas formas de ameaça suplantam as anteriores, porque elas se somam. Infelizmente, esse é um jogo de soma positivo. Essa é uma lógica de soma positiva. Isso também nos leva a reafirmar e insistir na importância de sustentar as iniciativas de não proliferação, de apoiá-las, assim como aquelas relacionadas ao desarmamento nuclear, tanto no nível multilateral, hoje também muito desacreditado. O multilateralismo enfrenta muitas dificuldades nesse e em outros campos. É importante, né, enfatizar a importância do Tratado de Proibição, como nos referimos há pouco, e de dar apoio também às iniciativas regionais neste campo. Tlatelolco já é parte de um patrimônio político da América Latina, mas anda muito esquecido, anda muito pouco referido. Se perguntarmos a algum estudante ou estudioso de relações internacionais o que é a OPANAL, que importância e que papel cumpre em termos regionais, pouquíssimos saberão dizer. A nossa diplomacia, de um modo muito acertado, enfatiza nos seus discursos a importância das opacas. Mas nós sabemos também que as opacas precisam de muita alavancagem política. Ela precisa sair da lógica positiva, sustentada politicamente no discurso diplomático, para um apoio efetivo, substantivo na sua construção e na sua operação. O Atlântico Sul é uma zona de cobiça, o Atlântico Sul é uma zona onde podem, sim, eventualmente, ocorrer mudanças importantes e minar as garantias de ser uma área livre de armamentos nucleares. Esse desafio nós temos que também ser realistas frente a ele, olhando o futuro. Ou seja, as opacas precisam, sim, de muito mais apoio, de muito mais suporte, de muito mais densidade. Com essas palavras, eu encerro e agradeço a atenção de todos os senhores. Muito obrigado. Eu penso que todos nós devemos estar sensibilizados e de perceber que temos que tomar providências. O importante é que cada um, no espaço que tenha, possa atuar. E mais do que isso, que as pessoas de boa vontade possam se juntar e, unidas de mãos dadas, saber clamar bem alto que nós não aceitamos o mundo como ele está, especialmente nesse aspecto. A União Planetária é apenas uma entidade da sociedade civil, mas ela dá o melhor de si para poder ajudar a fazer um mundo melhor. E ela tem vários trabalhos que tem feito, e um deles é o movimento Pedagogia das Virtudes, que ela propôs à sociedade e conseguiu o apoio de muitas entidades. E tem feito seminários periódicos. Esse é o 29º seminário, feito no dia 29, coincidentemente. Mas fizemos seminários dentro da ONU, dentro da Embaixada da Índia, dentro do MEC, dentro da Ordem dos Advogados e de dezenas e dezenas de entidades, especialmente universidades. E o nosso propósito é de levantar bem alto
esta bandeira do desarmamento, especialmente nuclear, bem alto, porque o primeiro ponto do trabalho da União Planetária é a paz mundial. E a paz mundial não pode ser só palavras, tem que ser concreto, tem concreto.